Fala pessoal, tudo bom? Vou gravar esse vídeo aqui para explicar um pouco do workflow, do processo aqui de engenharia reversa, né? Aqui no caso a gente está usando o SolidWorks para fazer esse trabalho. Só lembrando que o SolidWorks por si só ele não tem ferramentas para engenharia reversa, tá? No caso aqui a gente adquiriu esse plugin aqui, né? Ele chama Mesh to Surface. Tem um revendedor dele no Brasil. Se alguém quiser mais informações, pode deixar aí no comentário. É um plugin que você instala para ele habilitar essa cadeia de ferramentas aqui que vai ser utilizada no processo para engenharia reversa, tá? No caso aqui, primeiro eu vou importar a peça, vou fazer um alinhamento dela, né, para criar o sistema de eixo dela. Depois eu vou importar a contrapeça para a gente fazer a modelagem em cima dela, tá? No vídeo eu vou fazendo algumas pausas e caso houver necessidade eu vou explicando algumas ferramentas. Essa ferramenta, por inteligência artificial, né, ela consegue, né, ó, definir na malha alguns pontos, conforme eu vou clicando, tem a sensibilidade aqui, alguns padrões geométricos, né, no caso aqui eu estou extraindo planos. Aí eu posso criar ele como referência, né, que seria um plano mesmo, ou uma superfície ali no local. Tá? Então aqui ó, eu já tenho, né, um plano de trabalho, deixa eu criar o outro aqui, plano, né, também. Beleza. E aqui eu vou extrair uma referência que é o centro desse pino aqui, ó. Que ele, para mim, na contrapeça, ele é a minha origem também, tá? Então, para isso, ele não criou aqui, desculpa, vou criar de novamente. Como referência, né? Criar. Agora ele criou. Na verdade, ele não está criando porque ele já tem um plano frontal aqui. Então, como ele está coincidindo, ele não está criando. Então, basicamente, eu posso usar esse plano como referência, tá? Aqui no caso eu vou fazer agora extrair perfil da peça, né? Que é essa ferramenta aqui, né? Ó, cross section. Ela atravessa, né? O perfil e extrai para mim o perfil no local que eu estou ali fazendo o recorte, né? No caso aqui, ó, então eu preciso desse centro e eu pedi para projetar naquele plano frontal, né? Então ele projetou aqui em cima aquele perfil baseado no STL. Essas ferramentas que eu digo que num software de modelagem comum, convencional, ele não tem, tá? Então essas ferramentas faz muita falta no processo de engenharia reversa, tanto para poder, né, extrair a geometria, quanto para a precisão também. Aqui eu tenho mais uma ferramenta, que é de inteligência artificial do plugin, que ele tem alguns elementos geométricos de esboço que ele pode extrair. Então quando eu clico aqui e arrasto ó, o mouse na região que é um círculo, ele já vai criar para mim. Tá? Eu confirmo e ele gera a entidade no SolidWorks, tá? Então eu vou confirmar aqui, né? Agora eu vou criar aqui o alinhamento da malha pelos elementos que eu criei, né? Então, ó, esse centro eu quero que ele seja a origem, né? Então, o meu sistema de eixo, a origem dele vai ser criada aqui, tá? A minha segunda referência é essa face aqui de baixo. Então, se esse arquivo tivesse torto aqui, ele ia fazer o nivelamento e encostar nessa face, tá? E a segunda referência minha é essa lateral aqui, tá? Porém, eu quero que o meu y esteja no sentido de z aqui. Então, eu vou ter que colocar ele aqui como origem e o plano que determina o eixo aqui, eu vou ter que inverter ele.
No caso aqui, ele está em Z, né? Então, eu vou ter que colocar ele aqui em Y, tá? Já inverteu aqui, ó. E dou um OK, a malha vai estar alinhada agora, tá? Esses planos aqui, essas referências que eu criei, eu posso deletar que eu não vou usar mais. Beleza? Aí agora, a partir de agora, eu vou importar o modelo, né? Pra gente dar continuidade, importar aqui a contrapeça, né? Para ter uma referência e dar continuidade na modelagem, se precisar a gente alinhar ela novamente. Então essa aqui é a contrapeça, ó, já até caiu certo aqui na posição, né? Ele só atropelou aqui, ó, né? Por causa da referência. Mas daí é só a gente fazer o deslocamento aqui, tá? Para fazer o deslocamento, eu vou vir nas ferramentas de malha de novo, no Mesh to Surface, né? E vou pedir um alinhamento da referência e o quanto eu quero caminhar em Y. A gente vai ter que colocar um valor, a gente vai ajustando manualmente aqui, tá? Eu vou colocar 2 milímetros. Tá? Ó, quase chegou, então a gente vai agora aos poucos até chegar. Só lembrando que para esse caso meu aqui eu não preciso deixar exato, tá? Porque eu vou fazer as correções na modelagem. Então, eu não preciso deixar exatamente no local correto ali, aproximado para mim já está bom, tá? Eu vou colocar aqui então mais 0,5 e confirmar. Ah, eu vou até andar mais um pouquinho com ela aqui, né? Vamos colocar aqui mais 0,2. Ó, para mim já está bom, tá? Já caiu aqui. Essa peça também foi modelada pelo processo de engenharia reversa. Em breve eu vou colocar o vídeo dela também, ela é um pouquinho mais complexa. Então aqui agora eu posso até ocultar essa peça aqui, eu não vou usar ela agora, né? E seguir o meu processo de engenharia reversa. Algumas ferramentas, conforme eu fiz antes, eu vou explicando ao longo da jornada aqui da modelagem. Então aqui é o mesmo sistema, né? Agora eu vou desenhar esse perfil aqui, então eu preciso extrair a geometria dele. Então, o plano de trabalho é esse. Vou vir aqui na ferramenta do Mesh to Surface. Aqui é só uma ferramenta de visualização rápida, mas as ferramentas repetem aqui. Então, Cross Section, né? E vou extrair o perfil aqui onde eu quero, tá? Vou baixar um pouquinho aqui, que aqui ficou um pouco alto. Aqui. Legal, ó. Tá, já tem o contorno ali. Então, ó, repara que quando eu faço o corte aqui, né, da seção que eu quero da malha, ele projeta no plano de trabalho meu, tá? Se eu quiser também, eu posso clicar aqui nessa opção e ele cria o plano onde eu estou fazendo o recorte do perfil. Mas no caso eu quero aqui embaixo mesmo, então eu vou manter. Beleza, agora eu vou usar aquela ferramenta de inteligência artificial que eu já tinha usado antes, que é aquela ferramenta que ele já vai extrair para mim alguns perfis da peça, tá? Isso aqui ajuda muito, agiliza muito o processo. Claro que depois você precisa fazer a parametrização, né? De ângulo, medida e todas essas situações, né? Ele vai aproximar e ele tem uma tolerância de grau aqui em que ele já deixa ela horizontal ou perpendicular, paralelo. Ele também já faz a vertical, tudo seguindo uma regrinha aqui de 1 grau de tolerância. Eu posso aumentar isso aqui ou diminuir, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então aqui ó, tem algumas retas, né? Só lembrando que para esse processo aqui, você tem que conhecer um mínimo de geometria para você entender o que é uma reta, o que é um raio, né? Para você poder separar aqui. Que a inteligência artificial, ela vai separar onde você está indicando para ela, né? Se você não souber o que é um raio, né, e colocar uma reta ali, só por exemplo, ó, se eu fizer isso aqui, ó, vai criar uma reta aqui em cima, tá? Então você tem que ter uma noção básica aí de geometria, né? Para você poder construir a geometria da peça. Se eu segurar o Ctrl aqui ó, e arrastar nos 2 pontos, ele faz a ligação para mim, tá? Ó, ele já faz a ligação.
Só que eu tenho que puxar, ó, e ligar os dois pontos, tá? Aqui, como vai dar uma tangente, né, não vai ser uma quina, às vezes ele não liga, às vezes ele liga. Eu vou tentar, ó, não ligou, tá? Então eu tenho que fazer manual aqui. Outra ferramenta boa é que depois que eu segurei o Ctrl e fiz aqui, né, se eu fizer o mesmo processo, ele faz um raio para mim, tá vendo? E ele já faz o raio ó, próximo do que está no perfil. Isso agiliza muito, tá? Agiliza bastante. Eu não vou colocar medida, nem grau, nem nada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou continuar com o processo aqui. Aqui, ó, é aquela parte que eu comentei que eu tenho que fazer, né? Essa ligação aqui eu tenho que fazer manual, por causa dela ser tangente e não ser quina, né? O software ali, nesse caso em específico, ele acaba se confundindo. Então o perfil está pronto, vou dar um OK, vou acender a malha de novo, né? Aqui eu tenho uma ferramenta de apagar e acender a malha, e aqui para sólido também. Como eu não tenho sólido ainda, não tem essa opção ainda disponível. Então eu vou fazer um extrude, né? E aqui, ó, eu vou puxar até essa altura aqui, tá? Aqui nessa peça, ela tem ângulo de saída porque é uma peça injetada, né? Pelo processo de injeção de molde. Então tem o ângulo de saída. Eu vou estar fazendo essa peça aqui na impressão 3D. Depois eu vou até colocar o vídeo da impressão também no canal. Para essa peça em específico, não precisa colocar o ângulo de saída porque eu estou usando para impressão. Mas no caso, se eu fosse copiar e fazer um molde, eu preciso aplicar os ângulos de saída para ela ter extração no molde, tá? Então, beleza, ó. A gente criou e eu tenho uma ferramenta aqui também para medir, ó, quanto que está a minha modelagem, porque eu posso modelar errado e desviar da malha. Tá vendo que aqui está vermelho? Porque eu não modelei ainda. E aqui, ó, dentro de 2 décimos está tudo verde, tá? Quando estoura muito aqui, ó, acima de 1 milímetro, ele fica mais um cinza mais escuro aqui, tá? Bom, eu vou continuar o processo aqui e vou usando as mesmas ferramentas que eu já usei, tá? Só para a gente adiantar o conteúdo. Não sei se vocês perceberam, eu tentei fazer a ligação igual eu fiz lá, né? Ele não fez, às vezes acontece isso, tá? Eu acho que é um defeito do software aí. É difícil acontecer, mas às vezes aí acontece. Tá? A linha de dentro, aqui no caso, eu não vou modelar, eu vou já usar aqui um offset, né? Deixa eu fazer o fillet primeiro aqui, nesses cantos aqui, ó. Tá muito alto o valor aqui, vamos baixar. Isso, ó. Fiz o fillet aqui no canto, né? Só para fazer o arredondamento. Beleza. E agora, em vez de modelar a linha interna, eu vou fazer um offset. Por que eu faço offset aqui? Porque se eu modelar a linha interna, eu não vou garantir que ela fique concêntrica, que fique no mesmo centro as duas, sabe? Fique igualmente distribuída. Uma coisa muito importante no processo de engenharia reversa é você manter a parametrização da peça, tá? Porque senão vai ficar uma peça com características de peça usada. Aí o processo de engenharia reversa, a gente reproduz uma peça com características de peça nova, né, o mais próximo possível. Claro que depois a pessoa que vai dar continuidade no processo, né, que vai fazer um exemplo, de repente vai fazer um molde, alguma coisa, ele tem que aplicar algumas alterações no modelo, muitas vezes uma contração, ou dar uma diferenciada no ângulo de saída para poder fazer a extração do molde, né? Mas aí é um caso mais para uma pessoa mais especializada
já no processo ali, tá? Então, vou continuar aqui. Nesse caso aqui, eu estou aplicando o grau, tá? Mais por ser característico, né? Existe uma regra, né? Quando você vai fazer extração, quanto maior a superfície, né? Maior a espessura aqui, essa parede aqui, a altura dela, né? Aqui no caso, para mim, é Y, tá? Nesse sentido aqui, né? Quanto maior a altura, menor o grau. E quanto menor a altura, maior o grau, para poder dar extração, tá? Então, provavelmente aqui seja até por causa da extração. Mas se eu deixar ela com a parede reta aqui, não vai ficar muito parecido com o perfil, então eu decidi por fazer, tá? Só para lembrar mais uma coisa, esse perfil aqui, ele está, no caso aqui, ele está mais alto do que a malha STL, né? Só lembrando que como o intuito meu é usar isso aqui para impressão 3D, então eu já estou dando uma modelada pensando na impressão 3D, tá? Senão era só eu ajustar a altura aqui para ele ficar dentro da tolerância. Ainda que não ficou muito ruim, mas daria para melhorar um pouco mais ainda, tá? Então vamos continuar. O que eu falo a respeito da parametrização que eu não estou fazendo aqui, eu vou fazer nesse caso só para vocês entenderem. Então aqui eu tenho um diâmetro, né, de 3,7, aí para impressão eu vou aumentar um pouquinho, 3,8, tá? Mas eu poderia manter os 3,7 e travar as coordenadas dele aqui, ó, tá? E no caso eu faço um arredondamento, uma peça plástica, um arredondamento centesimal que não vou comprometer a tolerância do produto, tá? Então eu vou fazer o arredondamento aqui das medidas. Por quê? O pós-processo disso aqui é fazer um desenho 2D detalhado. E aí é bom a gente ter já todas as cotas certas para poder fazer o detalhamento. Porque senão no detalhamento vai ficar tudo com medida quebrada, não fica legal, fica um negócio um pouco amador, tá? Então, esse aqui é um exemplo só. Tem um raio aqui embaixo que eu não vou fazer, porque esse pino eu vou fazer ele separado para impressão 3D, tá ok? Ó, mais uma situação, pode ver que o pino está torcido, né? Ele tem o grau de saída aqui, de extração, porém ele está torcido, mas eu vou manter ele reto, né? Porque eu não posso seguir aqui a peça defeituosa, a não ser que seja um pedido do cliente, que já aconteceu aqui, tá? Comigo, o cliente pedir para fazer a modelagem da peça na situação que está torcida, amassada,
tá? É uma situação também. Tudo vai depender da solicitação do cliente, mas geralmente ele pede para fazer a correção do modelo, tá? Aqui, às vezes, tem torção do pino, então eu gosto de tirar uma linha aqui, ó. Pode ser na mão mesmo, tá? É uma peça plástica. Então aqui, ó, eu tiro uma linha e vejo se está batendo o centro, né? É 6 milímetros aqui o diâmetro. Então, na hora que eu traçar o raio aqui, tem que colocar 3. Às vezes fica um pouco deslocado e às vezes confunde. Você pode errar aí e dar uma matada no diâmetro aí, né? Então é bom você conferir essa medida aí. Vou fazer uns ajustes depois para a impressão 3D, porque eu preciso que isso aqui fique justo lá, tá? Esse rasgo aqui no meio, ele tem a função de aliviar esse diâmetro para a peça montar na contrapeça, tá? Mas a princípio eu vou modelar do jeito que tá para seguir com o vídeo. Mais um informativo aqui, todo scanner que é feito, no scanner não existe canto vivo, tá? Por quê? Você trabalha com malha poligonal, que é igual um arquivo STL, eles são malha poligonal. O que é malha poligonal? A gente tem informações de triângulo e tem informações de quadrados, né? Então a gente vai ter malha aqui, ó, vou desenhar com esboço aqui mesmo, vai ter nesse formato de triângulo e vai ter ela também aqui no formato de quadrado, tá? Às vezes você pode ter situação até que a malha esteja assim, ó, que daí é uma ligação de um triângulo e um quadrado. Isso aqui é um arquivo poligonal. Dos scanners, você nunca vai encontrar um arquivo se ele não foi tratado em malha quadrangular, sempre em malha triangular, tá? Sempre. Todos os arquivos de scanner. Quando você faz a ligação, imagine isso aqui cheio de triângulo para formar a peça, que eu tenho que dar um zoom muito forte aqui para vocês poderem enxergar e mesmo assim ainda não dá para ver. Mas por ser de formato de triângulo, por natureza do seu formato aqui, ele nunca vai conseguir formar uma quina aqui, ele sempre vai arredondar, tá? Aí quanto maior a precisão do scanner e maior a qualidade que eu aplicar na hora que eu fizer o scanner, mais canto vivo eu consigo deixar. Mas nunca vai ficar, sempre vai ficar um raio. A gente chama de raio mínimo isso no scanner, tá? Então, eu já vi scanner aí com raio mínimo de 2 décimos, que eu já trabalhei, eu acredito que tem até menor. Mas aí você, fazendo o ajuste, você consegue chegar o mais perto possível. O que eu costumo fazer, quando é peças maiores, tá? Isso aqui é um exemplo bem simples mesmo. Mas quando é peça maior, eu vou até o cliente, a hora que está fazendo o escaneamento. Se não é eu que estou escaneando, é outro funcionário, eu acompanho o escaneamento, bato foto das peças, marco na foto todos os lugares que são canto vivo, para mim não me enganar aqui. E algumas medidas eu tiro referência com um paquímetro e ver se está batendo com a malha STL, tá? Para ver se não teve nenhum erro na hora da formação da malha. Isso é muito importante para arquivo que a gente está trabalhando com precisão, tá? Então aqui, ó, eu vou manter o canto vivo. E se na peça isso aqui interferir lá depois, a gente pode quebrar um pouquinho com uma lima na hora de montar lá na parte da impressão 3D, tá? No caso dessa peça aqui, ela era quase um canto vivo, era um raio mínimo. Mas como eu disse, o processo de impressão, eu não vou precisar desse raio aqui, tá? Então, eu vou deixar com um canto vivo.
Beleza, eu formei aqui, né, o diâmetro, aí o pino, né? Agora eu vou fazer aqui ele tem como é que chama aqui, um alívio no meio para ele fechar a hora que eu entrar com a peça, para ela entrar justa, tá? Essa situação aqui não pegou no scanner, tá? Vai ser difícil um scanner aqui de ocultar a peça. Vai ser difícil um scanner que consiga pegar, tanto é que ele emendou aqui, tá vendo? Essa informação eu tirei no paquímetro, então eu não vou seguir da malha. Eu vou pegar aqui o que eu tenho anotado e vou seguir para fazer esse recorte aqui, tá? Então o processo aí muitas vezes vai exigir que você vai lá do lado da peça e faça ali um método convencional aí, né? Fazer um esboço da peça, um esboção lá e colocar todas as medidas de referência ali que você precisa para estar modelando essa peça aí, tá? No caso aqui eu anotei que o paquímetro é 1,3, tá? Aqui, ó. Aí a gente só divide no meio aqui, né? Sempre parametrizando, para não ter problema depois, né? Se isso aqui o rapaz precisar fazer no molde, depois já está parametrizado, ele é só aplicar os ângulos de saída necessários para a ferramenta. Inclusive aqui no SolidWorks tem uma ferramenta que você consegue avaliar ângulo de saída, tá? A minha versão que eu estou usando aqui, que eu tenho aqui paga, ela é standard e ela já tem tudo lá, em análise de inclinação. Então ele vai pintar por cor, aonde eu não vou conseguir dar extração no molde, tá? Isso aí é bom saber. No processo de engenharia reversa, você tem que conhecer um pouco de cada processo, um pouco de fundição, um pouco de peça plástica, né, injeção de peça plástica, impressão 3D, você tem que conhecer de todos os processos um pouco, porque quando você está modelando, muitas características são do processo, e muitas características você tem que aplicar por causa do processo. Então, basicamente, não é também você chegar aqui e sair copiando a peça que está tudo certo. Então, você tem que conhecer um pouco do processo para você entender o que você está fazendo, né? Então, aqui eu já peguei pessoas para fazer ensinamento na parte de engenharia reversa e pessoas que têm um conhecimento básico com desenho ali, com SolidWorks, para transferir todo esse conhecimento aqui, treinamento diário mesmo, tá? A pessoa me acompanha praticamente todo o meu trabalho aqui, é um processo longo e demorado, não é rápido, mas é possível, né? Então, beleza, a peça está terminada, aí no final eu posso fazer a medição, né, para ver como é que está a minha modelagem. Aqui no meio ele tem um alívio, que eu vou colocar aqui também, ó, que eu acabei esquecendo. Só que aqui eu vou seguir daí, nem meu rascunho eu vou seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui o que eu preciso aqui de parede para impressão 3D, para poder depois, né, eu ter uma certa resistência aqui, isso aqui aguentar, na hora que ela ter o esforço, né, ela aguentar e não quebrar isso aqui, para não ficar muito fraco, tá? Na verdade, eu vou até diminuir um pouco mais ainda. Vou fazer até aqui embaixo. Só que eu vou alterar esse diâmetro aqui. E vamos deixar ele com 3 aqui, ó. Pelo menos fica na parte mais fina ali, 1,5 de parede para cada lado. Na impressão 3D, já vai dar em torno ali de 3 a 4 paredes, mais ou menos ali. Aí já vai ser o suficiente para garantir uma resistência na peça. Beleza? Qualquer dúvida a respeito do plugin aqui, coloca aí no comentário, eu passo o contato da pessoa que revende esse plugin aqui no Brasil.